Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno, tranquilidade? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo, graças a Deus. E galera, é o seguinte, Vasco vai ter mais de 120 milhões de reais para gastar na segunda janela de transferências. É muito dinheiro. E eu tenho indícios muito fortes que dois desses jogadores que vão chegar vão ser gringos. E mais, técnico do Palmeiras, elenco mais forte do Brasil, tá de chororô antes mesmo de enfrentar a gente no Maracanã, domingo às 4 da tarde. Vou falar sobre isso e muito mais. Mas galera, antes da gente começar, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Me ajuda demais, minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Deixa o like no vídeo também, comente aí embaixo caso você discorde de mim, concorde. E galera, sem demora, vamos pro vídeo? Vambora, tá lá. Vambora, vamos pro giro. Cara, isso é muito maneiro, essa mudança de tela. É muito moderno, é pique televisão. Mas vambora, primeira notícia do dia. Está previsto para setembro mais um aporte da 777 ao Vasco, no valor de 120 milhões de reais. A próxima janela de transferências abre entre o dia 2 de julho e fecha no dia 3 de agosto. Aí vocês devem me bater na cabeça assim, ué, como assim? Se a janela é de julho a agosto e o dinheiro só chega em setembro, o Vasco não vai conseguir contratar nessa janela internacional que vai abrir. Mas calma. Tem uma explicação muito lógica para isso. Hoje, galera, o Vasco está contratando jogadores a prazo, parcelado. O Vasco hoje não chega num time, bora supor, num Palmeiras e fala. O Palmeiras chega e fala, meu jogador custa 20, o Vasco não paga 20 de uma vez. O Vasco está parcelando esse valor. Sabe, a gente tem uns exemplos sobre isso. Ó, aqui, ó. Vasco realizará pagamento de Jair em 4 parcelas. Aí tá aqui, ó, em 4 parcelas proporcionais de 3 milhões e 250 mil. Segundo exemplo que a gente tem, Vasco adquire 100% de Léo Pelé por 16 milhões, parcelados em 3 anos. Ou seja, galera, o Vasco hoje ele está contratando parcelado. O Vasco não vai precisar entre julho e agosto pagar basicamente tudo. Pagar tudo de uma vez. E, cara, isso não é de hoje não, mas antigamente o Vasco não pagava as parcelas, sabe? Hoje o time, graças ao aporte da 777, a gente está conseguindo, vamos dizer assim, pagar nossas dívidas. Ou seja, o Vasco pode chegar num jogador, independente de ser gringo ou ser brasileiro, e pagar, tipo, parcelado, entendeu? 4 vezes, 5 vezes, ou o que seja. Então, em relação a isso, podem ficar tranquilos, galera. Os 120 milhões que vão chegar em setembro vão ser bem gastos, sabe? Pode ficar tranquilo. E vamos lá, um raciocínio aqui, muito interessante uma notícia também, que é que o Vasco contratou 16 reforços, isso todo mundo sabe, e nessa primeira janela a gente gastou 100 milhões nesse primeiro semestre, né, vamos dizer assim, que ainda não acabou, mas até só em julho, né, que vai abrir a segunda janela, que aí já é segundo semestre, nesse primeiro semestre a gente gastou 100 milhões. E foram esses seguintes casos, eu vou trazer todos para vocês, até mesmo os jogadores que a gente só paga o salário, a gente não pagou a contratação. Léo Jardim, a gente pagou a contratação, 14 milhões. Se não me engano, veio do Leeds, né, da França. Ivan, empréstimo do Corinthians. Pumita veio do Uruguai. Não sei qual é o time, era o time que era do Soares, né? 10 milhões. Paulo Henrique veio por empréstimo do Atlético Mineiro. Léo Pelé, 16 milhões, junto ao São Paulo. Valor esse parcelado. Robson Bambu veio do Leeds também, da França. Capasso veio da Argentina, não me lembro qual é o time. Aqui, 7,8 milhões. Lucas Piton, 16,5 milhões, junto ao Corinthians. Patrick de Luca veio do Bahia sem custo. Infelizmente ele se lesionou, né? Não está podendo jogar. Matheus Cocão veio por empréstimo, junto ao Náutico. Andrei veio por empréstimo, junto ao Chelsea. O Jair veio contratado junto ao Galo por empréstimo também, como eu tinha noticiado, por 13,2 milhões. E o Carabarral por empréstimo junto ao Santos. Orediano, 16 milhões junto ao Racing. Juan Seco veio do Santos por empréstimo. E o Pedro Raul para fechar junto. Se não me engano, o Pedro Raul não, ele não era do Goiás, não, era de um time asiático, um time do Japão. Foram 10,4 milhões. Então, galera, agora seguindo uma lógica, um raciocínio meu, aliás, é que o que vocês acham? Vocês acham que o Vasco já conseguiu montar um time base, um alicerce? Eu acho que a gente tem que dar mais um tempo, sabe? A gente tem que assistir mais jogos para confirmar isso. Mas isso se confirmando, com 120 milhões que vão chegar para a segunda janela, mais o dinheiro da venda do Andrei, mais o restante que sobrou desses 100 milhões. Aliás, são 100 milhões, mas o Vasco ele tinha um valor a mais para gastar. Acho que esse valor exato não foi detalhado, mas bora supor, o Vasco tinha 110 milhões, gastou 100 milhões, sobrou 10 milhões. Então acredito eu que juntando esse montante, dê para trazer a metade dessas contratações,
Com valores gastos, se não me engano, foram 8 jogadores. Deixa eu só confirmar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogadores. Então talvez dê para trazer 4 jogadores, a metade, mas que sejam jogadores que vistam a camisa, jogadores diferentes, sabe? Que sejam pioneiros no elenco do time. Com o alicerce pronto, isso é muito tranquilo de se fazer. São jogadores que vão chegar e vão jogar, sem problema nenhum. E dois desses jogadores, acredito eu, eu tô chegando numa lógica minha aqui, não sei se vocês estão entendendo, mas acredito eu que vai acontecer isso. Dois desses jogadores vão ser gringos. Primeiro fator que eu acho que confirma isso. Antes, só podiam 5 jogadores estrangeiros por elenco. O Vasco e todos os outros times que fazem parte da Série A do Campeonato Brasileiro aprovaram a mudança de regra. Hoje podem 7 jogadores gringos no time. E o Vasco, nessa primeira janela, já tem 5 jogadores fechados no elenco, estrangeiros. São eles Galarza, Pumita, Capasso, Gabriel Carabarral e Orediano. Ou seja, vocês acham que se essa lei antiga tivesse permanecido de só 5 jogadores estrangeiros no time, vocês acham mesmo que o Vasco tinha gastado todas as balas do pente, cara? Já tendo os 5 jogadores e para a segunda janela não poder trazer nenhum estrangeiro? Só jogador brasileiro? Eu acho que o Vasco não faria isso. E eu acho que o Vasco deixou 2 espaços no elenco de propósito. E eu acho que o primeiro jogador que pode pintar aqui na colina, seguindo umas notícias, já vou pular aqui, vai ser o Cuejá. Cuejá do Al Hilal. Não sei se vocês assistiram a partida entre Flamengo e Al Hilal pela semifinal do Mundial. Cara, o cara comeu a bola. O moleque joga muito esforçado, moderno, sabe atacar, sabe defender e não cansa, cara. Impressionante. Eu me lembro aqui, no final da partida ele estava correndo para cima, voltando. Cara, é um jogador impressionante. Alguns fatores que eu acho que o Cuejá pode pintar no Vasco. Ele quer voltar para o Brasil. Isso é muito claro. Quer voltar para o Brasil. Segundo, a gente vai ter uma lacuna na volância do time. Andrei vai sair. Andrei vai para o Mundial Sub-20. E o Andrei vai voltar para o Chelsea. Lembrando que ele veio por empréstimo até a metade do ano. Outra coisa, Al Hilal está fazendo uma reestruturação do elenco. O elenco do Al Hilal tem muita idade. Eles estão querendo rejuvenescer. E, se eu não me engano, o Cuejá tem 31 anos. Ainda rende muito no Brasil, sabe? Mas ele tem 31 anos. E, pelo que eu vi, eu li um jornalista, eu não separei essa notícia. O Al Hilal conquistou muitas vitórias importantes nos últimos tempos, sabe? Com o Cuejá no time. E como é uma questão de premiação para o jogador, eles estão querendo antecipar o contrato. Lembrando que o contrato do Cuejá vai até a metade do ano que vem. Então ele pode sair agora nessa segunda janela que vai abrir. Outra coisa, o Paulo Brax falou com muito carinho dele no canal Atenção Vascaínos, que deu uma entrevista. Falou que é um jogador que agrada muito, deu aquele sorrisinho amarelo. Outro fator importante, o Barbieri postou no Instagram a seguinte frase: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E olha quem curtiu? Gustavo Cuejá. Então, cara, eu tenho quase 100% de certeza, mas é minha lógica, com o que eu vejo de notícias, que o Cuejá já está fechado com o Vasco, já deve ter conversado com o Barbieri, já deve ter conversado com o Paulo Brax, mas ele só pode vir para o Vasco na metade do ano, que é a abertura da segunda janela. E é quando o Vasco vai ter um aporte maior financeiro, sabe? Então eu acho que as coisas estão conspirando para o Cuejá estar no Vasco na segunda janela. Outra coisa, eu acho que vai ter outro gringo. O Vasco está buscando muito no mercado de jogadores estrangeiros. A gente tem alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiro deles, bombou demais. Vários canais no YouTube, sites, sempre noticiavam sobre isso. Que era Diego Valois. Meu espanhol não é muito bom, não. Mas esse Diego aqui que tá na tela aqui para vocês, do Talheres, da Argentina. Cara, o Vasco correu muito atrás. Inclusive, saiu até essa notícia que o Talheres fez uma contraproposta, sabe? O Vasco fez uma proposta e não conseguiu. Se eu não me engano, esse jogador é ponta. É uma posição que a gente está precisando. É uma posição carente, a ponta esquerda. Eu acho que o Alex Teixeira, ele não está entregando muito bem o que a posição deve entregar, sabe? E outro jogador que a gente correu, esse a gente correu muito atrás também, cara. Foi o Franco Fagundes, que se eu não me engano é camisa 10, é meio campo. O Carabarral veio para tomar conta dessa posição, mas a gente correu muito atrás desse jogador. E o Nacional pediu 20 milhões de reais. Talvez pelo Vasco já ter pagado na folha passada 16 milhões no Orediano, talvez o Paulo Brax, né, não pudesse, talvez a 777 não tenha permitido gastar mais 20 milhões em outro jogador. Preferiu trazer outros para formar essa base aí que eu comentei lá no começo do vídeo. E também não veio o Franco Fagundes. Outra informação muito legal
O Paulo Brax revelou em entrevista ao canal Atenção Vascaínos que o Vasco tentou as contratações de Isco, ou seja, são jogadores primeira prateleira, são aqui jogadores aeroporto, de Isco e Papo Gomes durante essa primeira janela de transferência. Ou seja, o Vasco tá de olho em jogador gringo, tá de olho em jogadores gringos de qualidade, e eu acho que a gente vai ter esse jogador no segundo semestre. Você pode falar o Orediano. Mas, cara, o Orediano, entre aspas, é uma promessa ainda. Ele jogou Libertadores pelo Racing, jogou. Mas o moleque é muito novo, sabe? Então acho que tá faltando esse cara que, vamos dizer assim, já tem a experiência e seja um cara vitorioso, um cara muito habilidoso, um cara que vá fazer a diferença, um cara que não sinta a pressão de jogar com a camisa do Vasco. Coisa que acontece muito com jogadores novos. Vocês podem ver até o Orediano tá sofrendo bastante para se adaptar ao nosso elenco. Então, eu acho que esses fatores mostram que vamos ter dois estrangeiros pela falta deles e pelas coisas que eu falei aqui para vocês em relação a Cuejá e esses interesses que o Vasco teve no primeiro semestre. Então, acho que a gente vai quebrar essa lacuna e o Vasco vai ter os 7 gringos no time. Eu acho que isso é muito forte, são evidências muito fortes e a gente vai ficar de olho aí sempre. Qualquer coisa, qualquer informação que pintar, eu trago para vocês. Mas essa é minha linha de raciocínio. Vocês compreenderam? Vocês acham que eu tenho razão? Vocês acham que eu estou errado? Escreva aí nos comentários, beleza? E vamos continuar. Uma informação que saiu, saindo um pouquinho dessa linha de contratação. Não, é contratação também, mas é brasileiro, né? Um jogador aí cascudo, muito conhecido aqui no Brasil, que é a seguinte informação que saiu no jornal O Dia hoje. Livre no mercado desde novembro do ano passado, o atacante Alexandre Pato foi oferecido por um grupo de empresários ao Vasco da Gama. O nome do jogador, no entanto, não agradou aos dirigentes cruz-maltinos. Cara, hoje o Alexandre Pato chegaria no Vasco como reserva. Brigaria por posição, mas chegaria como reserva. Aí o Vasco trouxe como é que é o nome dele? Juan Cruz, que veio do Santos por empréstimo. Até falei dele agora há pouco. Entre Juan Cruz, pergunta pra mim, Fábio, o que você acha? Juan Cruz ou Alexandre Pato? Eu prefiro Alexandre Pato. É um jogador que tem mais experiência, sabe? Talvez não sinta tanto a pressão de jogar com a camisa do Vasco. Eu falo muito de pressão porque ela existe. Pressão existe. Você vai ver vários jogadores aí novatos que jogam em times pequenos, jogam pra caramba, chega num Vasco da vida, não joga nada. Então Alexandre Pato talvez não sentiria isso, sabe? E falta isso no elenco. O time do Vasco, se não me engano, é um dos mais novos, se não o mais novo do Campeonato Brasileiro. E o Alexandre Pato chegaria, sabe, para trazer a experiência para o time. Eu acho que seria legal. Eu não sei como é que tá a parte física dele. Se eu não me engano, o Alexandre Pato vem sofrendo com muitas lesões nos últimos anos. Mas eu acho que se fosse perguntar para mim quem você prefere, Juan Cruz ou Alexandre Pato, eu preferiria Alexandre Pato com a camisa do Vasco. Iria ser legal. Quem se lembra daquela vez que o Alexandre Pato foi assistir um jogo em São Januário? Inclusive foi o primeiro jogo após o nosso título da Copa do Brasil. Vasco e Vasco e Figueirense, em São Januário. O Alexandre Pato levou a filha do Berlusconi, que era o presidente do Milan, para assistir esse jogo em São Januário, sabe? Então, tá aí. Será que o Alexandre Pato é vascaíno? Fica aí o questionamento. Vamos continuar, rapaziada. Agora é choro. A Abel Ferreira deu uma entrevista falando a seguinte coisa: o Vasco jogou essa semana? Não, né? Teve a semana livre para treinar o jogo. Vocês acham que é igual ter uma equipe que tem uma semana livre e os outros têm que ir 2 dias para se recuperar e os outros que têm dois dias para se recuperar? Agora isso obriga a uma superação dos meus jogadores, que têm sido guerreiros. Cara, eu acho que ele foi um pouco injusto em ter levantado essa bola em relação ao Vasco. Porque isso acontece com todos os times. Isso acontece com o Flamengo, isso acontece com o Fluminense, Botafogo. Os 3 jogaram durante a semana e vão jogar o Campeonato Brasileiro no final de semana. Sabe, isso acontece com o Bahia, isso acontece com todos os times. E ele levantar essa bola justamente com o Vasco, cara, eu acho que é choro. Todo time grande quer jogar todos os campeonatos, sabe? E o Palmeiras, com o destaque que ele tem, se não o maior time do Brasil hoje, entendeu? Sabe que para você jogar grande campeonato exige um esforço, e o esforço é isso, cara. Você quer ser o melhor em tudo? Tá aí. Aí vem aquele meme que o pessoal fala muito, né? Não sei se eu vou falar correto. Se tu não aguenta, não entra não. Aqui é só profissional, aqui é só pra profissional. Se tu não é profissional, não entra. Basicamente assim. Então, cara, eu achei um choro absurdo. O Palmeiras tem um estádio maravilhoso. O Palmeiras comprou um avião. Sim, o Palmeiras tem um avião, sabe? O Palmeiras não precisa pegar voo normal com outras pessoas, não. O Palmeiras tem um avião. O centro de treinamento do Palmeiras é excelente. O elenco do Palmeiras é muito forte. Aí ele vem chorar disso, sabe? Chorar que o Palmeiras só vai ter 2 dias para se recuperar. Cara, eu achei muito baixo de um técnico que eu sou muito fã. Sou muito fã.
Levanta a bola pra todo mundo, levanta a bola da CBF, culpa a CBF, mas falar do Vasco, o Vasco vai. Isso acontece com vários times, cara, sabe? Então eu achei choro por parte do Abel Ferreira, fiquei até me surpreendi. É um técnico que eu sou muito fã, mas eu achei muito baixo essa posição dele. Vamos continuar. Cara, isso aqui eu separei porque eu até comentei em um dos vídeos que eu soltei essa semana que saiu uma pesquisa falando que a torcida do Atlético Mineiro e do Cruzeiro são maiores do que a torcida do Vasco. Aí o seguinte coisa, domingo o jogo vai ser transmitido, Vasco e Palmeiras. Ó, em verde aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Em verde no mapa do Brasil são os estados onde o jogo Vasco e Palmeiras vai ser transmitido. Em cinza vão ser os estados onde vai ser transmitido Santos e Atlético Mineiro. Ou seja, Santos e Atlético Mineiro só vão ser transmitidos em Minas e em Santos, que é aqui, ó. Se não me engano, Santos é aqui? Não sei. Ah, bom, mas tem uma cidadezinha que eu vi uma pessoa comentando, uma cidadezinha aqui que faz parte de São Paulo. Mas acho que não é Santos, porque Santos pega o litoral, né? Ou seja, galera, o Vasco e o Palmeiras vai ser transmitido pro Brasil inteiro, praticamente. 95% do Brasil, cara. E eles querem me falar que Atlético Mineiro e Cruzeiro têm torcida maior que o Vasco? Não. Isso não existe. Porque até mesmo se fosse, eu tenho certeza que alguns estados aqui, ó, iria transmitir Santos e Atlético Mineiro, sabe? Mas não, Vasco e Palmeiras, Brasil inteiro praticamente, cara. Cara, não tem lógica isso, não tem lógica. Galo e Cruzeiro, cara, só tem torcida em BH. A verdade é essa, entendeu? Então eu não gosto nem de ficar falando muito isso pra não dar ibope pra essas pesquisas, pra mim, de falcatrua. Vamos continuar. Próxima coisa que saiu é o seguinte, galera. 55 mil ingressos já foram emitidos para o jogo. Lembrando que essa parcial saiu hoje meio-dia. Talvez tenha aumentado para 60 mil. Mas vamos embora, galera. Vamos aí, vamos fechar. Você que quer ir para o jogo, cara, compra. Vamos bater 70 mil. Tenho certeza que dá. A gente teve esse período de meio-dia até agora, que eu não sei quantos ingressos foram vendidos. E tem amanhã o dia inteiro e talvez no dia do jogo, sabe? Então eu acho que dá sim, faltando 15 mil. Acho que dá sim pra gente bater 70 mil. Eu quero muito ver o Maracanã abarrotado e vamos partir, vamos pressionar o Palmeiras. Que se dane que é o melhor elenco do Brasil, eu não tô nem aí. Vamos acabar com eles. Aqui uma informação legal, eu fui nesse jogo aqui. O último jogo que o Vasco mandou no Maracanã na Série A foi contra o Chapecoense 2019. 2019. E aí, você se lembra desse jogo? Se eu não me engano, foi 1-1. Foi 1-1. Inclusive, o gol do Vasco foi de pênalti. E durante a escolha lá, né, pra ver quem iria ser o batedor, teve um pedra, papel, tesoura entre o Guarim, Pikachu e o Ross. Cara, bizarro isso. Bizarro. Ou o Felipe Bastos. Não me lembro. Mas, cara, tipo, bizarro. Eu não sei nem se o Vasco perdeu esse pênalti, cara. Agora eu não me lembro. Mas, bem, esse jogo foi maneiro pra caramba, cara. Teve o show da Leste, teve vários MCs lá. Cara, o Maracanã tava muito cheio. Muito cheio, muito cheio. Foi um jogo muito massa. Galera, é basicamente isso. Essas são as informações de hoje. Deixei aqui o canal Complexo Vascaíno mostra pra vocês. Mais uma vez eu peço, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal. Vai me ajudar demais, cara. Aquela minha frase padrão aqui do canal, Vascaíno ajuda Vascaíno. Então me ajude aí, é de graça, não custa nada. Deixa um like aí no vídeo, comente aí se você discorda de mim ou concorda de alguma coisa que eu falei. E é isso, galera. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai fazer um pré-Vasco e Palmeiras. Vou falar um pouquinho de como eu acho que vai vir o time do Palmeiras, quais jogadores, se vai vir com o time titular, quantos ingressos foram vendidos e talvez algum fator histórico, alguma coisa do tipo. Beleza? Então, rapaziada, é isso. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. É nóis. Valeu.